Vamos aqui, Filipenses capítulo 3. Versículo 8. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Ele está falando que sofreu a perda da vida dele que ele tinha, o apóstolo Paulo, como um refúgio, né? Perdi todas essas coisas e as considero como refúgio, como nada, como coisa pequena, o que ele tinha quando ele era fariseu, para que possa ganhar Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, né? Agora ele está em Cristo e está satisfeito com a vida dele, deixou todo o passado para trás, que uns consideravam que ele perdeu, ele foi ganhar, ele deixou todo aquele mal do farisaísmo para trás, todo o passado para trás, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, ó. Ele deixou para conhecer a Cristo e conhecer a ressurreição e a participação dos sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Diga glória a Deus e glorifica bem forte Jesus de Nazaré, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então o apóstolo Paulo está escrevendo e está relatando que era fariseu, que perdeu todas o cargo que ele tinha, perdeu a boa vida, perdeu a influência, para ser perseguido, pelo amor de Cristo, para ganhar a ressurreição, para ganhar a salvação e vida eterna. Ou seja, Cristo abriu os olhos dele no caminho de Damasco, e ele considera tudo que ele perdeu como refúgio, né? O refúgio é uma coisa pequena, encruada, né? O refúgio é o frango pequeno, encruado. Ele considera como pequeno, sem valor, o cargo que ele tinha, né? A glória que ele tinha dos homens, ele considera como nada, mediante a glória que ele tem com Cristo, porque ele deseja a salvação e a vida eterna. Ele está lutando pela ressurreição dentre os mortos. Ele diz, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Ou seja, tudo aquilo que era valioso para ele deixou para trás, porque não era valioso para ele, para o mundo, mas para Cristo não tinha valor nenhum. Se ele continuasse daquele jeito, ele ia sofrer eternamente. E a eternidade não tem fim, né? É uma coisa que não tem fim, não é só anos de sofrimento. Anos é uma coisa, passa uns anos sofrendo. É dias que não tem fim. Então ele diz que jogou todas essas coisas para trás, viu Cristo e buscando a salvação e a vida eterna, buscando ser ressuscitado por Jesus Cristo. Então ele diz que não considera como perda o que ele tinha, mas sim como ganho. Ele perdeu e ganhou a Cristo, largou o pecado, estava nas trevas, foi transportado para a luz de Jesus. Quando viu Jesus no caminho de Damasco, ele viu o Senhor Jesus e ouviu a voz dele, e ficou cego por 3 dias. Então ele diz que toda aquela vida passada dele, que era trevas, que ele achava que era bom, que ele era feliz, que ele se sentia bem, na verdade era trevas, porque ele conheceu a Jesus e sabe que com Jesus é muito melhor, e com Jesus, somente Jesus vai ressuscitar o corpo dele para viver eternamente. Então só o fato da pessoa viver eternamente com Cristo já é tudo, é a salvação. Não importa se recebam muitos galardões ou não, mas é bom receber muitos galardões para agradar o Pai, né?
Mas ele diz que está comparando o fato dele, da velha vida dele e da nova, que a velha vida que ele achava que era boa, como muitos desejam aí, querem voltar, sente falta, sofre, né? Ele não, eu encontrei Cristo, Cristo vive em mim, é muito melhor o que eu estou vivendo agora, e eu quero ser ressuscitado para viver o que eu vivo agora de uma forma mais intensa e eternamente, que é lá no céu. Porque se eu continuasse aquela vida, eu ia sofrer eternamente. Então ele considera aquela vida como um refúgio, como nada, com coisa pequena, na frente do que Cristo tem prometido para ele eternamente. Aí ele continua dizendo no 12, versículo 12: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Está dizendo, não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. E da glória a Deus. Ele está dizendo não que ele seja perfeito, mas que ele continua prosseguindo para alcançar. Ele está em perfeição, está sendo aperfeiçoado através do Espírito Santo, o sangue do Cordeiro, Jesus, para alcançar essa ressurreição, alcançar a perfeição. É um corpo perfeito, altamente evoluído e eterno. Não é coisa, a gente não para pensar, é algo perfeito. A pessoa vai se tornar perfeita. Ela já é perfeita no sentido que está caminhando nos caminhos de Deus. Quando Deus manda ela obedecer algo, ela faz. Naqueles caminhos que Deus exigiu dela, ela fizer, ela está andando em perfeição. Se ela continuar assim. Mas só que na ressurreição, a pessoa vai ser lavada com o sangue de Cristo por completo. Ela vai ser purificada de um jeito, de uma maneira altamente evoluída, que não vai mais pecar, nem correr o risco futuramente de pecar. É uma diferença assim, é uma coisa, né, como o apóstolo Pedro está inserido na família, é co-herdeiro com Cristo, é filho, é uma coisa forte, comprado com sangue. Então está santificado pelo sangue, assim como Cristo está santo, a pessoa também no céu. Ou seja, não vai correr o risco da pessoa se rebelar contra Cristo daqui a uma eternidade, sei lá, 1 bilhão de anos, 2 bilhões. Não vai correr o risco que os anjos correram de se rebelar, porque ela vai estar santificada de uma forma tão grande. Não que ela não tenha livre-arbítrio, que ela vai ter, mas ela vai estar santificada, cheia de um amor tão grande, que não vai correr risco dela se rebelar novamente, até que o pecado foi extinto, está encerrado debaixo do chão, no lago de fogo, sem poder sair, nem contaminar ninguém. O pecado é um vírus que vai estar lá, guardado, nunca mais vai sair. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vai ser perfeito. Ele não é ainda, está andando em perfeição, porque ele está vivendo a palavra de Deus, mas vai chegar um momento que ele espera ser ressuscitado e espera o que será branqueado com o sangue do Cordeiro. É o espírito todo de luz. Não há mais perigo de trevas, não há mais coisas, as coisas eram passadas, sem menor importância o que passou. A única coisa que vai ter importância é o sangue do Cordeiro que foi derramado, que vai ser lembrado eternamente, o sacrifício dele no Egito. Você lê toda a história do Egito, você vai ver Deus falando, fazendo tudo aquilo ali para ele ser exaltado e ser lembrado eternamente o povo, o sacrifício. Toda aquela ali endurecendo o coração do faraó, tudo aquilo ali para libertar o seu povo, para que Cristo fosse glorificado no seu povo, e eternamente é uma ordenança eterna que o povo se lembre daquele feito, e realmente vai passando de geração em geração e nunca vai se acabar. No céu vai ter isso aí.
No céu a gente vai ser reis e sacerdotes. É um feito grandioso que Cristo fez, que vai ser lembrado sim, né? Vai ser muito vai ser lembrado desse feito. Aí ele fala que está prosseguindo para ver se pode alcançar a salvação assim como Cristo alcançou ele. Aí no versículo 13 ele diz: irmãos, no versículo 13: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o Cordeiro, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas eu estou prosseguindo, como avançando, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e correndo para frente, onde está o alvo, que é Cristo, a salvação, a vida eterna. Ele diz: prossigo para o alvo do prêmio da vocação celestial, que é Cristo Jesus, Deus. Ele está dizendo que não se esqueceu da vida passada dele, de fariseu, se esqueceu de toda aquela glória, conheceu a Cristo, se esqueceu das tribulações que ele passou ontem, se esqueceu das acusações que ele passou ontem, se esqueceu a cada momento. Ele vai se esquecendo que ele vai andando, né? Ele está aqui, a salvação, o prêmio, a coroa da vida está lá naquela parede. Ele vai andando, cada passo que ele dá, vai ficando algo para trás. Ele diz que não se lembra mais, que considera como pequeno refúgio, que considera como nada as coisas para trás. Ele diz que não olham para as coisas que foram para trás. Eu estou prosseguindo sem olhar para as coisas que vão ficando para trás. Eu vou prosseguindo, olhando a luz e o fim do túnel. A pessoa não olha para trás, né? Ela quer sair e ver a luz. É assim que a pessoa tem que andar. Se for olhar para trás, fica com medo, né? Da escuridão. A pessoa está numa altura, se for olhar para baixo, fica com medo. Então ele está dizendo que não, a luz, ele estava nas trevas, está caminhando, sendo aperfeiçoado por Cristo. As coisas que ele tinha não valeu nada, ele tem a ciência que não valeu nada, ele deixou para trás, está prosseguindo, as trevas está ficando para trás, e ele está saindo, as trevas ficando, e ele está olhando para a luz, para chegar até o reino de Deus, até a salvação e a vida eterna, não se embaraçando com nada desse mundo, não olhando para trás, que se olhar, vai ficar com medo, vai lembrar, não lembrando da velha vida, não desejando o que tinha antes, que era mal. Fosse bom, Deus não tinha tirado, né? Deus vai tirar o que é bom para a gente? Não. Deus é bom, Ele só quer dar o que é bom para a gente. Então, se algo foi tirado, porque não era bom a pessoa, né? Até que torne bom de novo para voltar, ou se não, tem que entender isso. Se não entender, porque é assim, ele diz: não se embaraçando com as coisas. Ele vai prosseguindo avante, não olhando para trás, de maneira nenhuma. Se olhar, vai ficar. O corredor, né, ele diz em outra passagem: se olhar para trás, for se embaraçar, ele vai perder, não? Os outros vão passar dele. Ele vai aqui preocupado, aí não, ele tem que estar concentrado no alvo, na linha de chegada. Não pode olhar nem para o lado, nem para o outro, tão pouco para trás. Ele for correndo, olhar para trás, o outro, e vem igual uma bala, ó, passa à frente dele e chega primeiro. Sem contar que desequilibra, né? A pessoa está aqui, aí vai tirar atenção, desequilibra. É isso que ele está dizendo. Ele está prosseguindo adiante,
não é perfeito ainda, está se aperfeiçoando, porque está vivendo a palavra de Deus, está prosseguindo adiante, não está olhando para trás, que tudo que ele achar que era bom não presta, e o que é bom é Cristo, e que ele quer chegar até a luz que ele está vendo que é Cristo, não olhando para um lado nem para o outro, nem para trás, prosseguindo avante pelo prêmio da salvação e vida eterna, a coroa da vida. Não pode estar olhando para o coronavírus, não pode estar olhando para nada pelos outros que está perecendo. Se for olhar para isso aí, a gente vai perecer junto, né? Não se embaraçando, né? Querendo fazer o que é para fazer, está não é para estar. Ou seja, o para trás virou refúgio, sem importância, é pequeno. Então tem razão de continuar atrás disso aí. Se realmente Cristo é maior do que eu tinha para trás, não tem razão de eu querer continuar fazendo o que eu fazia para trás. Se Cristo é melhor, eu tenho que procurar melhor. Pelo menos Ele é o melhor, mas eu tenho que ter esse entendimento. Dependendo de eu ter ou não, Cristo vai ser o melhor. Agora, se eu tiver esse entendimento e prosseguir para Ele, eu vou me dar de bem, ser abençoado. Agora, se eu não tiver esse entendimento, achar que aquela vida passada, aquilo que eu fazia, que eu sentia, que eu usava, que eu falava, que eu me agrupava, era bom, aí fica complicado. A pessoa está sendo ingrata pela vida nova que Cristo está dando a ela. Como é que ela vai ter a vida eterna? Essa vida eterna é totalmente diferente da vida que ela tinha. Totalmente, a vida eterna é diferente. Totalmente do que a pessoa vivia no mundo. Por isso que a pessoa não deseja a vida eterna, porque ela está satisfeita com as coisas do mundo. Para ela ter a vida eterna, ela tem que desejar a vida eterna. Ou seja, não está gostando daquelas coisas do mundo e começar a querer o melhor, que a vida eterna é o melhor. Ela é totalmente diferente do que a pessoa fazia aqui. Nem família vai ter, nem esposa com esposo. Eu vou ficar sem minha esposa, meu esposo. Então fica aí no mundo, rapaz. Vai lá para o inferno, queima com ele. Então, você não quer? Os padrões de Deus é esse, você não quer? Aí Deus não está lhe forçando, não. Ele está lhe chamando. Você não quer ir? Não vai ter cerveja, não vai ter isso aqui, não vai ter shopping. Então fique aí. Eu aconselho que você não fique, você vai sofrer mais. A pessoa tem que tomar decisão. Não é Cristo que vai tomar, não é ninguém, somente a pessoa vai tomar a decisão de querer. A Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. E pode ter certeza, é infinitamente melhor, mais feliz do que as coisas que a gente já viu e viveu. A pessoa tem que ter esse entendimento, tem que lutar por isso aí. Mas a pessoa não consegue largar as coisas, não quer de jeito nenhum. Partir deste mundo com a mão, né, na vela, outra no soro, como se diz, né? Uma mão no soro e outra na vela. E querendo ficar, não querendo sair de jeito nenhum, querendo ir, mas querendo levar o que tem. É que pode. Querendo ir para o céu. Muitas querem ir, mas querem levar, ter a mesma vida que tem aqui lá. Não dá, não tem condições. Não tem condição de eu ter a mesma vida que eu tenho aqui lá no céu, não. Mesma vida mundana que a pessoa leva, quer ter lá no céu, não tem condições, é diferente totalmente. Então a gente tem que partir para isso aí, começar a entender essas coisas, confiar em Deus, que Deus vai resolver as coisas. Tem que entregar nas mãos do Senhor, que Ele vai resolver. Que a gente quer às vezes as coisas logo, né? Não é logo uma vez. Porque Deus trabalha a mente humana vai resistindo, né? Deus vai tendo misericórdia. A pessoa vai resistindo ali às ordenanças de Deus, não quer se converter. Hoje, né, eu fui lavar o carro ali, eu estava com a missão lá, o homem conversando com a gente, né, rapaz, que brabo. Ele falando que estava com a pregação lá no rádio, aí perguntando se a gente pregava igual. Eu disse: não, eu prego totalmente diferente. Algumas coisas
o pastor aí está pregando no rádio, ele está falando certo, o sangue do cordeiro que lava, tal, ele está falando tudo certo, mas ele está só omitindo de dizer que para a pessoa ser lavada por esse sangue, ela tem que renunciar ao mundo. Está com bem uma hora que eu estou aqui, faz tempo aqui, eu não vi nada disso. Aí ele é mesmo, ele concordou, ele é mesmo. A minha filha evangélica disse que não é, mas o Garraio tem que largar o mundo, tem que largar, renunciar. Tudo que ele diz está certo, ele está falando da Bíblia, mas ele está se omitindo em dizer que para mim ser lavado pelo sangue, eu tenho que renunciar ao mundo. Isso ele não disse, eu estou esperando ele dizer, ele não disse. Isso é o que diz dentro das igrejas, que você está lavado pelo sangue, que o sangue lava, e tarará, que Jesus morreu. E a pessoa lá com batom, com maquiagem, com roupa curta, com ódio no coração, com WhatsApp, com Facebook, com mundanismo, com tudo dentro dela, e achando que está lavada pelo sangue de Jesus, porque ninguém disse que isso é errado. Ninguém disse que tem que deixar isso aí para poder o sangue lavar. Quem disse? Esse é o problema. A palavra de Deus é pregada, mas não o seu todo. É pregada somente a graça, não é pregada o juízo, não é pregada a desobediência, né? Se desobedecer, a pessoa não vai. É pregada a obediência. Diz que é bom, tudo vai dar certo, tarará, em Cristo, não sei o quê. E o cordeiro vai lá, o cordeiro aqui que lava, que não sei o que mais, e que Deus vai dar vitória. E tudo isso é certo, não é errado, não. É certo. A Bíblia está ali. Mas esquece que a Bíblia também fala que tem que obedecer para poder chegar, essas vestes branqueadas, chegar à vitória. Isso não fala. E não fala que tem que se arrepender, que o próprio Cristo disse a primeira coisa que ele disse quando saiu do deserto, que estava jejuando, veio e disse: arrependa-se que chegou o Rei de Deus. Isso não diz, você tem que largar isso para poder te lavar, se arrependa. Isso não diz. Não que estejam pregando mentira, estão pregando a verdade. Alguns exageram, pregam mentira, lógico, mas está omitindo a verdade. Então isso que é omitido é suficiente para a pessoa perder a salvação, para ela sofrer aqui na terra e perder a salvação. Dizer que vai dar tudo isso aí, que é só ir para a igreja, não precisa obedecer, não precisa fazer isso, aquilo. Tem que caminhar, prosseguindo adiante, sem estar se preocupando, se embaraçando com negócios alheios ou próprios. Se for olhar para trás, vai ficar com medo. Igual Pedro olhou para as águas, ficou com medo e afundou, faltou fé. Quer estar caminhando para Jesus ali, Pedro, aí falta fé, olha, começa a desviar o olhar. Cristo disse: venha, ele foi e desobedeceu no gadinho, logo, meu Senhor, ficou curioso, olhando para os cantos. Cristo disse: venha, é para ele ter ido. Ele foi, andou, é para ter continuado andando, olhando para Cristo. Meu Senhor, é o alvo, é a salvação, a vida eterna. Aí tinha caminhado até Cristo, mas ele foi, olhou aí, curioso, ficou, aí começou a afundar. Não chegou até o alvo, não chegou, se embaraçou, olhando para as coisas. Pensou, né? O mais certo é sair do escuro, de um túnel. Ou a pessoa apagar a luz em casa, está saindo, aí ela quer sair bem rápido para ver a luz, para ver onde é que tem a luz para ela sair, não é isso? Está escuro aqui, aí cadê? Eu vi o cor de luz. Ela vai apressada para ir, para acender a tomada, alguma coisa, para sair. É assim que a pessoa tem que fazer. Não tá, estou no escuro, deixa eu ver aqui, que, aonde, como, por quê. Aí cai, se embaraça nas coisas.
podendo seguir, se aproximar logo da luz, chegar na luz lá, e ela vai, que é Jesus. Jesus tem todo o poder, vai ajudar ela. Mas ela está dentro do quarto escuro, não procura a luz e ainda quer tirar os outros que estão presos com ela dentro do quarto escuro, o cego guiando outro cego dentro do quarto escuro. No 15: pelo que todos, quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se sentes alguma coisa de modo diverso, Deus também vos revelará. Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Mas no 16, olha aí para o 16: mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Diga glória a Deus, né? E glorifica o Cordeiro mais uma vez. Mas, né, na medida da perfeição que já estamos, assim continuemos, prossigamos. Então nós já chegamos numa medida de perfeição no que discerne o conhecimento da santificação do corpo, alma e espírito, do que tem que fazer, como agir. Já chegamos, sabemos que a direção do Espírito Santo está aqui no altar. Ele está aqui nos direcionando, nos avisando, nos conduzindo, nos protegendo, nos limpando. Já sabemos que a verdade saindo das trevas da escuridão. Então obedeça o que Ele está mandando fazer. Prossiga nessa medida que você já sabe. Não retroaja, não olhe para a direita, para a esquerda, nem para trás, nem para o fundo, nem para nenhum canto. Se for receber os ensinamentos, vai. O que Deus me mostrou, o Senhor me mostrou. Duas pessoas querendo seguir para o caminho contrário. Eu dizia assim: é aqui, vocês têm que ir aqui. Aí as duas pessoas iam um caminho que não tinha saída. Aí dizia: saída não tem saída. Aí ia. Aí quando chegava lá, voltava, é mesmo, bem que o Senhor disse. Aí eu: tá bom. Aí eu dizia assim: vinha por aqui, é aqui. Aí os dois, as duas, né, ia por o outro caminho. Era uma rebanceira, caía com terra e tudo. Aí eu dizia assim: ó, vocês não sabem que Cristo deu a direção, está dizendo que é aqui para vocês. Aí eu olhava e acabou. Então Cristo já nos deu a direção, prossigamos nessa direção, nessa medida já de perfeição, nos aperfeiçoando a cada dia para chegar ao prêmio da vocação celestial. Não vá ouvir coisas de falsos profetas por aí que contaminam. Ouça somente pregações e louvores da santa doutrina. Os pastores pregam assim, tanta gente, meu amigo, você está por fora. O pastor Adailton Berto, né, que prega a santa doutrina, ele estava mostrando no cor da oração um pastor que em 2017, que é muito conhecido, arrasta multidões, que é profeta, não sei o que, tinha dito que o arrebatamento ia ser em 23 de setembro de 2017. Eu até me lembro na época do dia do meu aniversário, eu estava até jejuando 3 dias e 3 noites. Aí com pouco o pastor, aí esse mesmo pastor já disse que ia ser o arrebatamento no dia 9, dia 8 agora, passou de abril. Aí o pastor Adailson está dizendo, e hoje é 9, eu esperei dar o dia 9 para me falar sobre isso aí. Falsa profecia. Não é a primeira vez que ele faz isso, é a segunda. Aí bota o áudio dele falando, né? O áudio dele falando. Menino, uma coisa tão que encanta qualquer pessoa. Uma certeza tão grande e absoluta que ia acontecer. Vocês estão por fora do que é o poder das trevas.
como convence a gente, convence a pessoa. Convence. Satanás convence, ele é ilusório, ele é mágico, é ilusório. Ele convence as pessoas, convence os anjos, convence as pessoas a fazer o que é errado. Se a pessoa encanta, convence a pessoa, sente fogo queimando, sente Deus falando. Meu amigo, Deus não está falando com muita gente não. O povo tudo em pecado, Deus está falando com pouca gente. Tudo enquanto Deus me falou, como é que sabe que é a voz de Deus? Como o pastor Eduardo estava falando, a mulher falando teve a revelação de Deus, sei o que, aí no final manda, acho que eu vi essa ligação, manda evangelizar, passar essa revelação pelo WhatsApp para todo mundo. A mulher toda mundana tendo a revelação de Deus falando, sem falar outros, muitos por aí não medem, uns falam por gostam de mentir para aparecer, outros são enganados por Satanás. E multidões de gente acredita, como ele dizendo, multidões seguindo esse pastor, mesmo desmascarado uma vez, mesmo duas, três. É o poder da persuasão de Satanás, do falso profeta, do anticristo que lança a seta. A pessoa ouve uma pregação mundana, entra na mente dela, não sai não, vai com poder. O que ela vê, o que ela assiste televisão, o que ela do WhatsApp, entra na mente dela. É com poder. Convence a ela. Ela vê e está com aquilo ali. Então tem que ter esse entendimento. Chegou a medida da perfeição, já sabe, está sabendo. Já nos confirmou várias vezes que estamos seguindo o caminho correto. Então resista ao mal e consiga prosseguir neste caminho correto que nós estamos seguindo. É só isso. A pessoa tem que resistir ao mal, tem que vencer ela mesma, tem que vencer ela mesma. Se ela tiver olhando para a luz, querendo a salvação e vida eterna, ela vai chegar até a luz. Chega lá, abraçar Jesus, Jesus vai satisfazer o desejo do coração dela. A Bíblia diz que os heróis da fé não fluíram logo seus troféus, né? Abraão, o povo de Israel foi entrar 400 anos depois, mais de 400 anos, né? 400, Abraão dá uns 3 mil anos, 2 mil anos. O pessoal foram entrar na terra prometida. Abraão já estava no céu há muitos anos, muitos milênios. Os descendentes dele foram chegar bem. Então, isso está parar com isso aí, de estar olhando para isso, para aquilo, para a família, para não sei quem mais, e perdendo a salvação, querendo dar um salvador da pátria. Porque se ela chegar, a pessoa chegar até Jesus, Jesus é bondoso, vai realizar o desejo do coração dela, mas nem ela consegue chegar até ele. Fica se embaraçando com as outras coisas. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Feche seus olhos e diga: Satanás e seus demônios, o sangue de Jesus te repreenda agora, maligno. Cai por terra agora, porque eu te expulso para o abismo, todos vocês, aonde vocês estiverem, do corpo ao espírito, qualquer causa, área e caminho, de todo o povo de Deus, especial os da grande congregação de Cristo. Em nome de Jesus, todo mal, Issa, caiam todos no abismo, em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu profetizo a tua derrota, Satanás, e de todos os teus agentes, sejam satânicos, espirituais ou humanos, que tu enviar contra o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, minhas causas que eu tenho neste mundo, a área da minha vida e caminhos.
como de todas as pessoas que estão aqui, de todo o rebanho pertencente à grande congregação de Cristo, também de todos os santos e as santas do mundo inteiro que vive e prega a santa doutrina, também das almas que tu pediste para levar para o inferno e das almas que o Senhor chamou ao arrependimento. Profetiza a tua derrota pelo poder que há no nome do sangue de Jesus. Profetiza a nossa vitória sobre o maligno e seus exércitos. Profetiza a nossa vitória sobre nós mesmos, a nossa natureza maligna adquirida. Profetizo a nossa vitória sobre as maldições hereditárias, feitiços, encantamentos de mortes, espírito de morte, da vaidade, de mundanismo, de teimosia, de arrogância, de desobediência. Profetizo a nossa vitória sobre a mágoa, o rancor, o ressentimento. Profetiza a nossa vitória sobre a macumba, o feitiço, o encantamento, a bruxaria, o satanismo, a magia negra. Profetiza a nossa vitória sobre todo espírito maligno, sobre o homem sanguinário e mulher sanguinário, perverso, filho de Belial, assaltante, homem e mulher que furta, que rouba, que assalta, que estupra. Profetiza a nossa vitória sobre o homem perverso, os filhos de Belial. Profetiza a nossa vitória em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida, em todos os caminhos, em todas as causas que temos neste mundo, em todo o nosso corpo, alma e espírito dos santos. Profetiza a nossa vitória sobre o vírus, a bactéria, o fungo, a inflamação, o câncer, a maldição hereditária, a doença hereditária. Profetiza a nossa vitória sobre a fome, sobre o desemprego, sobre o devorador das finanças, dos bens, sobre a separação, sobre o espírito do falso profeta, pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus Cristo. Porque está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Porque ele que venceu no Calvário quando derramou o sangue. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus de Nazaré. Que a igreja diga: concordamos em tudo que o pastor disse. Ligamos esta oração inspirada pelo Espírito Santo em nome de Jesus até o nosso Pai Celeste, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel. Pedimos em nome do Teu Filho, porque somos pecadores, Pai, não merecedores, mas em nome dEle nós Te pedimos, pelo seu sangue do Calvário, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor. Pedimos também 3 vezes mais as bênçãos que o Senhor nos deu no mês de março, que ela recaia sobre nós em abril, em todas as áreas, caminho, causas, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. 3 vezes mais a Tua presença, Espírito Santo, Senhor Jesus. 3 vezes mais o Teu perdão, nome escrito no livro da vida. 3 vezes mais libertação das trevas para a luz. 3 vezes mais salvação e vida eterna. 3 vezes mais as almas que o Senhor levou no mês passado para o céu. Que por Tua misericórdia, o Teu sangue, Tuas dores, Pai, o Senhor leve 3 vezes mais este mês de abril, de almas que o Senhor levou no mês passado. Nós Te pedimos 3 vezes mais os Teus anjos e autoridades para nos proteger, 3 vezes mais obediência, santificação, 3 vezes mais os dons celestiais que o Senhor derramou sobre nós. 3 vezes mais, Pai Celeste, que o Teu exército seja juntado de uma forma tremenda, que homens e mulheres vão ser levantados em todos os continentes, países, regiões, cidades, estados, municípios, vilarejos, povoados, tribos, também enviados a este mundo, segundo o Teu coração, a todas as partes do mundo, que venham nascer homens e mulheres consagrados para tal grandiosidade por Ti. 3 vezes mais este mês, ó Pai amado, destrói 3 vezes mais as obras de Satanás, de macumba, de feitiçaria nos casamentos, nos filhos, as feitiços de macumba, de separação, de doença, de desemprego, de fome, de falência, de trevas. Destrói 3 vezes mais esses demônios, amarra, queima 707 milhões vezes 707 milhões, 3 vezes mais esse mês de abril. Senhor, liberta os casais, une os casais, traz a obediência aos filhos, Senhor, liberta, Senhor,
todos nós das trevas para a luz 3 vezes mais. Multiplica as finanças, multiplica os bens, Senhor, que são teus. Multiplica a tua igreja, ó meu Senhor, com poder e oração, com sinceridade. Multiplica 3 vezes mais a humilhação, multiplica 3 vezes mais a santificação do corpo e espírito, multiplica 3 vezes mais o arrebatamento aos céus, aos infernos. Multiplica, Pai, Filho e Espírito Santo do Deus que nós servimos, 3 vezes mais, Pai Celestial, fé no nosso coração. Eu te peço 3 vezes mais fé. Eu te peço 3 vezes mais fé do que o Senhor deu em março, que o Senhor nos dê em abril, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo.